Emerson Pansieri está na área, trazendo informações do Cruzeirão. Primeiro tempo aqui no Rádio Esportes. Tudo bem, Pansieri? Um abraço, bom dia. Um abraço para você, Cirilo. Ótimo dia para você, para também o grande Ale Oliveira, Alexandre Simões e a Nação Celeste acompanhando o Rádio Esportes. O Cruzeiro neste também 2023, né, fazendo algumas movimentações de mercado ainda, finalizando este ano, pensando em 2024 com novas peças no elenco do técnico Nicolás Larcamón. Cirilo, você se recorda, acho que foi dia 11 de dezembro, que dissemos aqui no Rádio Esportes que o Wesley não estava nos planos do Cruzeiro? Sim. Então, ali é um exercício de apuração que a gente tem que fazer com muita responsabilidade. Jogador que passou férias na Disney, está se recuperando de uma cirurgia que fez realmente no ombro esquerdo. Essa cirurgia foi antecipada pelo Clube Celeste após o jogo contra o Goiás, né? Depois do jogo contra o Goiás, já acelerou esse processo. E uma informação que também trouxemos ontem aqui na Itatiaia, o interesse do Vasco da Gama em contar com o futebol do Wesley. O Wesley custou caro, custou 16 milhões de reais. O Cruzeiro fez esse investimento para ter esse jogador com um contrato até 2026 e ele poderia ir uma troca pelo Lucas Orelhano, de 23 anos, e aí é muito parecido a idade, né? O Wesley 24, o Wesley 23 para 24, o Orelhano também 23, e esse acordo pode acontecer. Então, o Lucas Orelhano vindo para o Cruzeiro, né? Um argentino, me recordo dele no Vélez. E aí poderia ser utilizado também como uma moeda de troca entre Cruzeiro e Vasco da Gama. É um atleta que tem ainda uma perspectiva muito legal, aí o Wesley, né? Então, a questão seria a base desse contrato, né? Seria uma negociação por empréstimo, uma negociação pau a pau. Vamos ver como é que vai ser essa tratativa para que os jogadores façam esse movimento, né? Um indo para o Vasco da Gama e outro vindo para o Cruzeiro. Cirilo. Boa, Emerson Pansieri. Ô, Ale Oliveira, essa troca ou essa negociação envolvendo dois atletas, Wesley e Orelhano, você observa de maneira positiva? Como você encara essa possível transferência, Ale? Você sabe que se eu fosse maldoso, que não é o caso, né? Não, você nunca foi. Quando o Vasco assinou com a possibilidade, vamos trocar o Wesley, não queria saber nem quem era o outro. Porque já... Vamos fazer o seguinte, o jogador surpresa. Manda aí o jogador surpresa. Embora vai ser uma negociação que todo mundo vai ficar na dúvida de quem passou a perna em quem, né? Ah, mas o Orelhano, a gente viu... Mas pode ser boa. Viu jogar bem. E tem uma coisa também, o jogador, a maioria, você vai lembrar de vários nomes aí, de jogador que acaba vindo de fora, estrangeiro, e que demora um tempo para se adaptar. Sim. No caso do Orelhano, é a primeira saída dele do país, né? Ele joga no Vélez, e a primeira saída dele é pro Vasco da Gama. E é um jogador jovem. Insistiram com ele mais no turno do que no retorno. Teve lesão. Teve lesão. E é um setor ali de meio campo que o Cruzeiro tem carência, né? E o Wesley, além de... Assim, o Wesley não fez uma temporada péssima, mas no custo-benefício ficou devendo. E deu umas pisadas na bola, a gente já sondou aqui sobre esse assunto e tal. E tá desgastado com a torcida. Então, eu acho válido. Até pro jogador também, que vai vestir uma camisa importante, como é a do Vasco. Acho que também para ele pode ser uma nova oportunidade. Acho que acaba ficando bom para todo mundo. É uma troca que eu faria enquanto Cruzeiro. Que é o que me interessa aqui. Sim. Enquanto o Vasco, aí é um outro assunto para um outro dia que não seja o penúltimo do ano. Cada um que se resolva. Alexandre Simões, e aí? Como você observa essa situação? O Cirilo, a imagem que o Wesley carregava quando chegou ao Cruzeiro é do cara que era utilizado no Palmeiras, principalmente pelo Abel, né? Segundo tempo, às vezes até com time reserva. E ele era um jogador que mostrava um nível superior no Palmeiras em relação ao Cruzeiro. Não sei se o Ale concorda, né? Acompanhou muito de perto lá em São Paulo, mas no Palmeiras... A parte final já nem tanto, né? Mas ele não cometia os erros que ele cometeu no Cruzeiro, disso de os gols desperdiçados de forma bizonha, né? Umas pisadas na bola esquisitas. A reta final dele de Palmeiras, o Abel já não estava utilizando ele, né? E o Abel tem uma coisa com relação até ao Verón, né? Que até ficou comprovado depois, que ele é muito disciplinador. Então o extracampo conta muito. Talvez isso explique muitas coisas.
Agora, é aquela história, né, Ale? O Wesley é um cara jovem ainda que tem a chance de retomar a carreira. Oh. Né? Tem a chance de retomar a carreira. E talvez pegando um treinador que é linha dura, né? E o Ramon Dias né? O Ramon Dias, o treinador argentino do Vasco, pode vir a se recuperar num outro clube, num outro ambiente. Eu acho que talvez seja um negócio bom pros dois lados, né? Porque como o torcedor do Cruzeiro não tem paciência mais pro Wesley, o do Vasco também não tá com muita paciência mais pro Orelhano. Não, E zero. é legal, Cirilo, deixa eu trazer agora uma informação de bastidores de contratação, porque o Lucas Orelhano é um atleta que o Cruzeiro tentou o ano passado. Ano passado não, né, gente? Esse ano ainda, né? O início do ano. Antes dele vir pro Vasco. A gente já tá falando como se estivesse em 24, mas no início do ano, ali antes dele ir pro Vasco da Gama, o Cruzeiro chegou a fazer sondagem, chegou a conversar com o representante do jogador, chegou a entender a parte salarial, o investimento que seria feito. Na ocasião, o Cruzeiro achou fora da realidade, né? Mas agora, como mudou um pouco esse panorama, né? O atleta veio para o Vasco, ele estaria também disposto e muito interessado em trabalhar com o Larcamón, que é argentino, conhece características de jogo, enfim, poderia explorar, sabe, o lado melhor que o atleta tem, enfim, tudo isso está pesando. E eu conversei hoje com uma pessoa que falou assim, é uma negociação que seria um jogo de pôquer para ambos os lados, sabe? Tipo, quando você tem uma carta boa na mão, o Vasco tem, o Cruzeiro tem, e aí poderia dar um jogo legal. Seria muito mais nesse sentido, nem ser passar a perna no outro, quem vai levar vantagem, não. É um entendimento que seria uma retomada de duas carreiras, de atletas que podem render. É uma tentativa, né, Pansieri, de observar caras que tiveram bons momentos antes da temporada atual. E aí, bons momentos não quer dizer que o cara foi o titular incontestável, melhor jogador do campeonato, que decidiu competição, não é isso. Mas caras que mostraram mais do que mostraram esse ano. Então, se não tinha clima para um aqui e para o outro lá em São Januário, vamos ver se mudando os ares as coisas melhoram, né? E o compromisso financeiro de duas SAFs, né? Porque teve investimento de ambas. Sim, os dois custaram um bom dinheiro. Então, assim, o investimento de ambas. E vamos colocar assim, apesar de ter diretrizes, são SAFs que trabalham diferentes, a do Cruzeiro e a do Vasco, é muito nítido isso. E aí, para explicar isso, demanda tempo, mas são diferentes em execução, em trabalho, em reorganização de futebol. Eles entendem que eles também, entre aspas, podem trabalhar juntos nessa negociação, que vai ser bom para os dois. Então, eu acho que é uma tendência que aconteça. E aí, numa modalidade, até recebi uma mensagem aqui de empréstimo no início. Então, vamos ver como é que vai ser, mas deve andar de forma positiva para os dois lados. O Nicolás Larcamón também chegando no Brasil, acho que vai até favorecer e facilitar esse processo, porque já vai estar integrado ao trabalho na Toca da Raposa. A expectativa é que ele chegue aí na próxima semana. Então, vamos ver como é que essa situação vai acontecer, mas uma informação que dá para trazer que deve andar mesmo, né? Deve caminhar num sentido positivo. Agora, uma situação que está travada. E aí eu não entendo, Cirilo, porque é muito do que eu disse na quarta-feira aqui no Rádio Esportes e no Bastidores também com o João, do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, ele já mostrou que quer ficar, o Cruzeiro já entendeu as bases salariais, o que ele poderia, já fez uma proposta melhor que a do Flamengo, muito mais robusta, até em aspecto para um atleta de 34 para 35 anos, 2 anos de contrato, salário aí de $1 milhão, e não andou, porque, vou esperar o Flamengo. Sinceramente, Cirilo, tem até que ver o ponto que esse jogador vai querer vestir a camisa do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro também, ele não vai ficar esperando o Everton Ribeiro decidir até a hora que ele quiser, não. Ele segue o plano dele. Nessa história do Everton Ribeiro, Pansieri, o que me assusta é a maneira como o Flamengo tá tratando isso, cara. Vai deixar resolver a situação do Everton Ribeiro no último dia de contrato, o cara vencedor por lá. Vão deixar, assim, virar 31, o cara ficar sem contrato pra resolver. Tipo, é o Everton Ribeiro, pô, não é o cara que ninguém nunca viu chutar uma bola, não. Antes de vir pra rádio, eu conversei com uma pessoa lá do Flamengo que me falou assim, ligado ao Flamengo, que me falou assim, ô Pansieri, tínhamos outras prioridades, né? Entendimento de outras prioridades, assim, no elenco. E é um jogador que tem um respeito enorme. O cara foi capitão do time, pô. E tem o interesse também do Flamengo de contar com ele. Então,
Ô, Cirilo, deve ter alguma questão financeira, alguma questão aí de premiação que tá pegando, Cirilo. E eles têm uma coisa que eles estabeleceram lá para essa turma que já tá há mais tempo, que já é mais experiente, que eles não vão dar contrato de 2 anos. Só eles estabeleceram isso e colocaram isso na cabeça. O Everton quer um contrato de 2 anos e eles querem dar um contrato de 1, assim como aconteceu com o Diego Ribas anteriormente, com o Felipe Luiz. E aí, se você for bem, aí você renova por mais 1 ano. E o Everton se sente no direito de pedir um contrato mais longo, né? E eles estão batendo o pé que não, e na cabeça deles é o seguinte: se o Everton quiser sair, nós fizemos a nossa parte. Até com relação a tudo que ele deu pro clube, todas as conquistas, a torcida ainda que gosta muito dele, tá bom, nós fizemos, ele que não quis. Agora, essa parte do ele que não quis, que eu acho que talvez falte um pouco, assim, de se olhar no espelho pro Everton. Ele é um jogador gigante, meu. Cara. É um cara que, por onde passou, foi destaque, foi campeão e tal. Pessoal, as minhas condições são essas. Vocês não vão aceitar? Então resolve e acabou. Acabou, porque inclusive o Cruzeiro, claro, que tem aí um interesse muito grande no jogador, mas você pode ter certeza que outros clubes também. Eu vi Internacional, vi Corinthians, Isso. São Paulo, vi também. Imagina, é um jogador que, ele gosta do Flamengo, legal, mas ele tem que gostar mais dele. Claro. Se valorizar, né, porque, sabe, parece que o Everton tá lá com o Pires na mão e não é assim. Ele pode jogar em muito time aí do Brasil e ser titular, coisa que ele não vai ser no Flamengo. Até porque o Internacional também já demonstrou interesse, outros times já demonstraram interesse. Não seria também uma contratação tão fácil assim pelo Cruzeiro, viu, Cirilo? Não seria, definitivamente. Ô Simões, me chama muita atenção, cara. Essa negociação aí do Everton se arrastando lá com o Flamengo. Um cara que foi, como eu disse, nessa temporada, tá? Não é em outras, não. Foi capitão do Flamengo em vários momentos ao longo dessa temporada enquanto titular. Nas partidas em que ele foi titular, ele vestiu a braçadeira de capitão, né? Esteve disponível para todo o Campeonato Brasileiro, cara que não se lesiona, que não se machuca, que entrega tecnicamente, e a negociação vai se arrastando, né? Não tem uma definição oficial, amanhã ele tá sem contrato, um negócio meio bizarro para um cara do tamanho do Everton Ribeiro, né? Ô Cirilo, olha só, eu acredito muito em sinais, sabe? Primeiro que, assim, o Everton Ribeiro foi titular absoluto do Flamengo até o ano passado, e esse ano, principalmente na segunda metade da temporada, ele perdeu essa condição, né? Ele ficou mais no banco do que no time titular, né? Aí, o Flamengo tem uma Arrascaeta, que é indiscutível. Talvez seja o melhor jogador do time. O Flamengo tem o Gerson, que jogou muito como meia, né? Que é a função do Everton Ribeiro. E eu acho que o sinal definitivo foi a contratação do De La Cruz. O Flamengo tem hoje 3 meias de altíssimo nível. Sem contar o garoto da base lá, o Vitor Hugo, né? Que é muito bom de bola. E atacantes tem Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Bruno Henrique, o Pedro, o Gabigol, que a gente não sabe se vai seguir ou não. Mas voltou o Matheus Gonçalves agora. Voltou o Matheus Gonçalves, fez um belo brasileiro pelo Bragantino, né? Então eu acho que são sinais de que até o espaço do Everton Ribeiro no grupo do Flamengo ficou muito complicado aí. O Flamengo pagou 79 milhões no De La Cruz. O De La Cruz joga de quê? Meia. E o Everton Ribeiro? Também. Meia. E o Arrascaeta? Meia. Fora que o Tite... O Gerson? O Tite deu sinais que vai jogar com 2 jogadores de velocidade pelo lado do campo. Sim. Sim, verdade. E Só o Pedro, sobra mais vaga o pra Pedro. um. Aí desses todos que você falou... Verdade. sobra É o vaga- Gerson, o Arrascaeta e... Não, o Eric Pulgar, o Gerson e o Arrascaeta. Pois é. Então, aí veio o De La Cruz. Entendeu? O que eu acho que o Flamengo ainda não tomou essa decisão, primeiro, para não ficar mal com a torcida e com o jogador. Segundo, que o Tite gosta do Everton Ribeiro. Embora no Corinthians tenha jogado aí pra lateral esquerda, mas né? aí é outro isso aí jogador. início de carreira, é outra história. Não tinha destacado E ainda. por causa da Copa América. O Everton Ribeiro não vai pra Copa América. O Flamengo tem vários O jogadores, Arrascaeta e o De La Cruz devem ir. por exemplo, tem vários jogadores que vão servir as seleções aí. O Gerson pode ir. Pode ir, o Pedro pode ir, É. né? Então, assim, tem vários jogadores. O Everton Ribeiro não vai pra Copa América, que são 9 rodadas. Então, acho que essas questões é que estão pegando um pouquinho. Das 38 rodadas da Série A, Panseri, o Everton esteve disponível para 34, ele esteve relacionado para 34, e aí essas ausências, pode ser ou por lesão ou por algum outro motivo, né? E uma delas foi por suspensão, cartão amarelo. Então, teoricamente, ele estaria disponível para 35, né? Jogou 15 vezes como titular e entrou outras 15 vezes ao longo dos jogos. Ou seja, jogou 30 jogos da Série A do Brasil. É um cara que não tem um reflexo físico da idade que ele tem. Então,
Quem contratar o Everton Ribeiro vai estar bem servido, seria uma grande contratação. E tudo isso foi pesado pela análise de desempenho do Cruzeiro para fazer essa proposta, para colocar na mesa esses 2 anos de contrato, para oferecer esse salário. O Ale, Simões, Cirilo, era um salário bom. Nós estamos falando de salário fajuto, não. Nós estamos falando de salário robusto para um cara do tamanho do Everton Ribeiro. A gente não fica falando número de salário dos outros, não, porque pouco importa o que o cara ganha, mas é um salário bom. Então, assim, o que mais chama atenção é chegar no último dia do ano, no penúltimo dia do ano, e essa situação não ter sido resolvida. Então, assim, vamos aguardar, vamos esperar, mas, repito, o Cruzeiro tem interesse, gosta do jogador, já demonstrou, já conversou, já mostrou tudo. Agora, não vai entrar em leilão. Ah, mas aí o Internacional vai oferecer tanto. Beleza, valeu Everton Ribeiro, pode ir para lá. A questão é essa, mas para a gente posicionar muito mais o torcedor, para não viver também de expectativa e às vezes a realidade não acontecer. Falei em nome de Betfair. Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. São 18 milhões de apostadores no mundo. Você pode apostar também em Fernando, como a gente disse também aqui na Itatiaia, servindo o time que vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Cirilo? Verdade, Fernando centroavante, né? Vai lá pra Copinha, vai pra Copa São Paulo. Agora você decidiu o Paulo Vitor, né, Ale? A situação aí do Paulo Vitor. São 3, ó. Vai ficar Fernando, também, né? o Wesley e Paulo Vitor. Tem que chegar a proposta. Não, mas o interesse é que não permaneça, né? Não, mesma linha do Wesley. Tá. E o Fernando Volante rescindiu lá no Sevilha, né? Segundo tempo. Ah, perfeitamente. Já. Emerson Pansieri. Sabia que você não ia soltar a informação tudo agora, Pansieri. Você é malandro. Emerson Pansieri tá de volta. Você prometeu uma informação sobre um meio-campista que rescindiu o contrato lá na Espanha, Emerson Pansieri. Prometi, Cirilo. É o Fernando que rescindiu com o Sevilha. Esse jogador está na mira do Cruzeiro e na mira também de outros 7 clubes, né? Essa é a informação. Tá pouco valorizado, Pouco rapaz. valorizado, né? Não quer ficar mais na Espanha, é direito do jogador, quer esse retorno para o futebol brasileiro. O Cruzeiro sabe a parte salarial, né? O que teria de colocar no negócio, quanto seria esse pagamento. Também luvas para ter esse jogador. O jogador está saindo de forma, assim, vamos colocar entre aspas, gratuita, né? Grátis. E 0,800, mas aí tem o pagamento de luvas, o Cruzeiro sabe disso tudo. E sabe dessa concorrência, mas é um jogador que interessa bastante. E é um jogador que o próprio Nicolás Larcamon, ele, nessas conversas com a diretoria do Cruzeiro, ele disse que realmente seria importante nesse esquema de jogo que ele quer implementar no Cruzeiro. Ou seja, a contratação do Fernando não inviabilizaria a contratação, por exemplo, do Lucas Homero. O Cruzeiro, na mesma situação que falamos do Everton Ribeiro, fez ali a proposta para o jogador, na verdade, colocou os moldes, né, as condições para o jogador ter contrato com o Flamengo até amanhã, mas o Everton Ribeiro sabe o que seria uma transferência para o Cruzeiro, uma vinda para o Cruzeiro. E o Fernando também sabe o que seria uma transação para o time celeste. Vamos aguardar se pode evoluir depois do Réveillon, né? Eu falei que o Sevilha só colocaria essa situação em pauta antes do Réveillon, mas conseguiu para que o jogador passasse aí essa virada de ano um pouco mais tranquilo e aí agora resolvesse essa questão dele dar volta para o futebol brasileiro após muito tempo na Europa. Então também tem esse movimento do Fernando saindo do futebol europeu e ali foi City, foi Porto, foi Galatasaray, até essa também chegada ao Sevilha e essa permanência no time espanhol, mas o Cruzeiro está interessado no atleta. Ô, Cirilo, agora só muito mais de curiosidade, lembra do Alex Alves? Lembro. O Cruzeiro hoje fez um post muito legal, ele completaria hoje 49 anos, né? Teve aí uma história muito legal no Cruzeiro, o Alex Alves, gols ali naquela parceria com Marcelo Ramos, com Fábio Júnior, também o Cruzeiro fazendo essa homenagem ao ex-atacante celeste. Cirilo. O futebol brasileiro produziu alguns centroavantes que até a nostalgia faz o torcedor lembrar, até um pouco folclóricos, né? Naquela época. Como tinha centroavante, né, cara? Folclórico naquela época, era legal demais, né? Fazia aquela jogada de capoeira, né? E fez muita alegria do Pansieri quando mais novo também, viu? E sobre o Fernando, importante destacar, né, Ale Simões, que é um cara que era titular lá no Sevilha, né? A maior parte do tempo. Titular e até com uma liderança também, capitão. A turma tá lamentando muito por lá. O Sevilha, na nota oficial que divulgou, falava de motivos pessoais, né? Levando o Fernando a optar por essa rescisão que o clube aceitou. Mas o clube brasileiro que contratar vai estar contratando um titular para o setor de meio campo, né, Simões?
Ah, com certeza. Apesar da idade, parece ser um jogador que se cuida bastante, né? E a gente precisa também pensar que o futebol mudou demais, né? Essa coisa de idade com a tecnologia, os recursos que se tem hoje de medicina, de fisiologia, isso mudou bastante, né? É um jogador com passagem por um gigante europeu, né? Ele jogou no City, né? Sim. Jogou no City. Com o Fernandinho, inclusive. Com o Fernandinho, sim, exatamente. Tá no Sevilha, que é um grande clube da Espanha, um grande clube da Europa também. E realmente, se vier para o Cruzeiro, é um grande reforço. Nos jogos de Liga dos Campeões dessa temporada dos 6, ele esteve disponível para 4 e foi titular nos 4 jogos. Pois é. Em um deles foi capitão. No Campeonato Espanhol, de 11 jogos, titular em 5, foi utilizado em outros jogos em 3 partidas, né? Ou seja, de 11 jogos, de possíveis 11 jogos que ele esteve aí disponível. Jogou 8, então é um cara que seria titular nos clubes brasileiros. E você tá falando aí da Liga Espanhola e da Liga dos Campeões, isso aí é a nata do futebol mundial, né? É isso aí. É um nível totalmente diferente do que a gente tem aqui no futebol brasileiro, mesmo se tratando de Série A. O Fernandinho é mais jogador que ele, né? Sim. Mais Sim. versátil e tal. Mas o Fernandinho, ele não contava com muito prestígio com o torcedor brasileiro, porque talvez as 2 piores partidas da vida dele foram em 2 Copas. É verdade. Né? Mas o Fernandinho aqui no Brasil, lá, ele já não estava descartado. O Guardiola falava dele ser auxiliar lá no Manchester City. Ele vem pro Brasil, ele deita e rola. É isso aí. Né? Então, eu vi o jogo dele, cara. Vi no estádio. Quando eu vi no estádio contra o Cruzeiro. Absurdo, É um absurdo jogar. E a impressão que se tem é de que o Fernando, fisicamente, ele é superior ao Fernandinho. Porque o problema do Fernandinho é só físico. Mas técnica é impressionante. Tá louco, joga demais. E em trabalhos que faz análise, né, do Cruzeiro e tudo mais, são ali... Tem consistência de tudo isso que vocês estão falando em relação ao que ele pode render no Brasil, né? Que é diferente, a metodologia e tal, mas que ele poderia colocar esse bom futebol, mesmo com a experiência, em jogos no Brasil. Lembrando que o Cruzeiro não descarta o Romero e o Fernando. Então são 2 jogadores na mesma posição, muito pelaquela questão de datas que já falamos aqui, que vai ser muito mais jogos em 24. Cirilo. Vai precisar, sem dúvida alguma.